Meus queridos, eu também quero mais uma vez cumprimentar vocês com a graça e a paz do Senhor, amém? Estou muito feliz e grato a Deus. Quero convidar você para rapidamente aí abrir comigo a sua Bíblia, antes de vocês sentarem. Em Provérbios, o texto que nós lemos ontem, Provérbios, capítulo 5, e o versículo 21. Provérbios, capítulo 5, e o versículo 21. Provérbios, capítulo 5, versículo 21. Que diz assim: porque os caminhos do homem estão perante os olhos do Senhor, e Ele considera todas as suas veredas. Amém? Você pode sentar. Queridos, estou muito grato a Deus por mais essa grande oportunidade que o Senhor nos concede de estarmos aqui. Louvo a Deus pela vida do pastor Gilton, dos pastores auxiliares. Louvo a Deus por esse ministério de homens de honra. Eu fico muito grato a Deus e feliz em estar aqui compartilhando um pouco da palavra de Deus com vocês. E louvo a Deus pela vida de vocês. Como disse o nosso querido que me antecedeu aqui, se a gente vai falar da palavra, se a gente vai falar de homens de verdade, uma masculinidade à luz da Bíblia, tudo tem que partir, a origem, a gênesis, o nascituro tem que ser a palavra de Deus. Eu glorifico a Deus pela igreja do Nazareno aqui, na pessoa do nosso pastor Gilton, de vocês, do grupo de homens de honra, por ter essa preocupação em criar seminários para tratar de assuntos assim. Porque, como eu falei ontem, a gente vem de um mundo lá fora. A gente sempre diz, olha, o mundão que eu fazia parte não era fácil. E todos nós, se tivéssemos tempo aqui, pudéssemos passar o microfone, cada um aqui ia ter uma experiência para contar, uma história para contar. Eu tenho certeza que aqui homens irão dizer, olha, minha vida não foi fácil. Ontem, quando a gente terminou aqui, eu conversava com um amado ali, na hora daquele momento de comunhão, e ele conversando comigo e chorando. Talvez hoje ele esteja até aqui. E ele disse, irmão Íbio, o senhor falou uma coisa ali que realmente é a pura verdade que eu vivi. Ele disse, olha, pela forma como meu pai foi educado, ensinado, ele nunca disse para mim, eu te amo. Mas hoje eu digo isso para o meu filho, e se tem uma das coisas que marca a minha vida é quando o meu garotinho me chama e diz, papai, eu te amo. Porque eu nunca ouvi isso em casa do meu pai. Então veja que cada um de nós aqui vem de ambientes de educação, de culturas, de formação diferente. Eu costumo dizer que o evangelho é uma contracultura que vai desmontar a cultura que eu e você absorveu quando estávamos lá no mundo. Então quando a gente chega na casa do Senhor, nós vamos aprender, nós vamos entender que para sermos homens de verdade, não tem nada a ver com aquilo que a gente aprendeu lá fora, como o pastor Gilton disse aqui, de forma muito assertiva, quais são os conceitos que temos lá fora para um homem ser um homem de verdade. É quanto mais mulher você pegar, melhor. Isso aí, é um homem, é um cabra macho. Esse é o conceito que a gente tem. Você quer ver outro conceito que eu falei ontem aqui? Homem não chora. Se chorou, é molenga. Se chorou, é fraco. Só que quando a gente vai para a palavra de Deus, nada disso tem subsistência, nada disso se sustenta, porque a palavra de Deus vem dizendo, não, o homem chora. Jesus chorou, Davi chorou, homem pede perdão sim, homem, ele respeita a mulher, para ter uma masculinidade à luz da Bíblia, para ser homem de fato, ele não é preciso pegar todas, ele tem que amar uma só, cuidar dela, amá-la, respeitá-la. Então quando a gente entra na igreja e quando a gente começa a ser ministrado pela palavra de Deus, a gente entende o que é de fato ser um homem. Porque enquanto estávamos lá fora, estávamos engodados, iludidos por uma ideia, uma ideologia, um pensamento do mundo, aquilo que Paulo vai dizer, olha, não vos conformeis com este mundo. Paulo está dizendo, cuidado, não se conforme com esse sistema cheio de ideologias e de conceitos errados, que tira
né, a masculinidade da Bíblia, daquilo que eu e você devemos ter para colocar uma masculinidade fajuta construída lá fora. E como eu falei ontem aqui, se a gente está falando de homens de verdade e uma masculinidade à luz da Bíblia, nós temos que parar tudo, olhar para a palavra e saber quais são os princípios, os valores da palavra, para que a partir de agora a gente possa ter uma vida completamente diferente daquela que a gente vivia lá fora. E ontem eu citei aqui alguns pontos e hoje eu quero dar continuidade. Hoje eu quero falar aqui, para a gente começar, sobre autoridade. Diga assim comigo: eu, como homem, foi-me dado por Deus autoridade. Você tem autoridade. E o homem tem que compreender isso. Essa autoridade foi dada pelo próprio Deus. A gente vive hoje num contexto de sociedade onde o feminismo quer dizer que o homem não manda em nada, que a mulher que tem que mandar em tudo, não. E a autoridade que nós recebemos por Deus, é preciso entender como é que a gente vai aplicá-la, porque também eu já conheci histórias. Uma vez eu estava numa rua da minha cidade e conversando com a liderança comunitária, de repente passou um crente, uma Bíblia bem grande no braço e a Bíblia estava assim no peito, né? Aquele povo que anda que você olha para ele e diz: meu Deus, já já a carruagem de fogo passa e leva ele. Não cumprimenta ninguém, não dá uma boa noite a ninguém, né? O rosto assim empinado, aí passou, aí foi embora. Quando ele andou uns 5, 6 metros, aquela liderança comunitária olhou para mim e disse: irmão Ibe, você é crente, é da qualidade desse homem? Eu disse: mas o que foi? Qual é o problema? É um crente, passou aqui. Ele disse: primeiro, passou, nem cumprimentou a gente. Depois, o senhor sabe o que esse homem fez com a mulher dele? Eu disse: não faço ideia, eu não moro aqui. Ele deu um murro no rosto da mulher, que o rosto da mulher está dessa altura. E é crente, e está indo para a igreja. E o senhor não sabe, ele faz parte lá de um ministério do presbitério da igreja. Então veja, muitas vezes a gente pensa, e curiosamente entramos na igreja, aprendendo lá fora que isso é autoridade. Quem manda aqui sou eu, dá um murro na mesa, né? Quem manda aqui sou eu, a mulher tem que me respeitar. Não, isso é agressividade, me perdoe a expressão, é estupidez, porque hoje nós vamos aprender à luz da Bíblia o que é de fato a autoridade que a Bíblia me manda exercer. Primeiro, essa autoridade ela é limitada. Eu não posso tudo. Recebi de Deus a autoridade, mas eu não posso tudo. Essa autoridade o Senhor me deu para dizer: você vai ter que aprender a usar ela. Veja aí Efésios, eu vou pedir a vocês para abrir comigo a palavra de Deus, Efésios, capítulo 5 e o versículo 23. E depois a gente vai ler Romanos 13, 1 e 2. Primeiro vamos ler Efésios, capítulo 5 e o versículo 23. Que diz assim: pois o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, que é o seu corpo, do qual ele é o Salvador. Efésios 5, 23. Agora vamos pular para Romanos, capítulo 13, Romanos 13, versículos 1 e 2. Diz assim: toda alma esteja sujeita às potestades superiores. Talvez na sua tradução esteja às autoridades, porque não há potestade que não venha de Deus. E as potestades que há foram ordenadas por Deus. Por isso, quem resiste à potestade, resiste à ordenação de Deus. E os que resistem trarão sobre si mesmos a condenação. O que é que Paulo está dizendo? Paulo está dizendo que eu e você temos uma autoridade. Paulo está dizendo aqui primeiro aos Efésios que o homem é o cabeça da mulher. O homem é o chefe da casa. O homem é aquele que exerce o pastoreio da sua família. Eu falei para vocês que a primeira igreja que nós temos não é a igreja do Nazareno em Boa Viagem. A primeira igreja que nós temos é a nossa casa, é a nossa família, é a nossa esposa, são os nossos filhos.
Então Deus te plantou na tua casa, na tua família, para você primeiro pastorear a sua casa. Então essa autoridade, Paulo deixa aqui nos dois textos, tanto escrevendo à igreja em Éfeso, quanto aos romanos, que existe uma hierarquia dentro dessa autoridade. O homem é o cabeça da mulher, mas Cristo é o cabeça do homem. Paulo está dizendo, você exerce uma autoridade sobre a mulher, mas não esqueça que Cristo é quem exerce a autoridade sobre você. Porque muitas vezes eu me apodero dessa autoridade e quero mandar em tudo, e penso eu, você, que a gente não vai prestar contas daquilo que Deus me entregou em mãos para administrar, e a autoridade é uma dessas coisas. Então você tem autoridade, mas não precisa ser autoritário. Tem gente que tem autoridade, mas não sabe administrá-la. Quantas pessoas não entendem isso, principalmente dentro do casamento? Eu conversava aqui antes de pegar o microfone com o pastor Gilton, e a gente falava um pouco aqui sobre o pastor Marcos. Eu perguntei a ele como estava a família, e o pastor Gilton disse, Ibe, o pastor Marcos não foi um homem que marcou só os de fora, ele marcou os de dentro, ele marcou a sua família. E queridos, quando uma pessoa dessa se ausenta da sua família, é difícil demais. Eu disse, pastor Gilton, só o tempo vai poder tratar essa questão do luto. Eu li um livro agora de C.S. Lewis, falando sobre a questão do luto, e não é fácil a gente lidar com isso quando a gente tem uma pessoa que soube administrar tudo isso que Deus entregou em suas mãos. Porque quando você se afasta, quando você sai daquele ambiente, quando você é tirado pela morte, quando alguma coisa acontece e você não está mais presente, mesmo sendo colocado por Deus num posto de autoridade, alguém vai dizer, rapaz, como fulano faz uma diferença tão grande aqui. Já tem gente, irmãos, que quando ele chega, o cara diz, rapaz, por que esse cara não morreu? Porque essa trepeça ainda está viva. Porque esse sujeito ainda apareceu aqui. É assim que acontece. Mas mesmo exercendo a autoridade, eu falei para vocês que eu tenho uma filha psicóloga, que o patrão dela é um sujeito muito bem financeiramente, dono de várias clínicas, mas o que é que ela chega em casa dizendo? Rapaz, a gente ama aquele homem. Um homem com dinheiro, um homem que exerce a autoridade, mas um homem que ama, que sabe tratar bem os seus funcionários. Assim é um homem dentro da sua casa. Quando ele sabe exercer a autoridade que Deus colocou em suas mãos, e detalhe, viu? Há uma coisa importante que eu quero dizer para você. Se você não souber exercer essa autoridade, nem perca seu tempo orando. O que, pregador? Não adianta orar, não. Você pode botar, como diz um amigo meu, seu joelhinho no caroço do milho e passar a noite inteira orando com a cara no chão, que Deus não recebe a sua oração se você não souber usar essa autoridade. Eu vou te dizer isso, não é baseado naquilo que eu penso, é na Bíblia. Vamos ler comigo? Primeira carta de Pedro, capítulo 3 e o versículo 7. 1 Pedro, capítulo 3 e o versículo 7. Primeira carta de Pedro, capítulo 3 e o versículo 7. Olha o que é que Pedro vai dizer. Do mesmo modo vocês, maridos, sejam sábios no convívio com suas mulheres e tratem-nas com honra. O nosso querido que me antecedeu já leu aqui a definição de honra. Como parte mais frágil e coerdeiras do dom da graça da vida, de forma que não sejam interrompidas as suas orações. Pedro está dizendo, se você não souber tratar bem a sua esposa, a sua mulher, a sua namorada, a sua noiva como um vaso mais frágil, não adianta orar, suas orações serão interrompidas. E é curioso, irmãos, que nós homens temos esse tipo de problema, que é preciso ser tratado na gente. Você quer ver uma coisa? Quando a gente namora, e não venha dizer que você não fez isso não, que aqui não tem ninguém inocente. Quando a gente namora, o que é que não falta na cabeça de um homem? Conversa na casa da menina, né? Hoje eu sou pai, mas quando eu não era, eu dizia, mas rapaz, todo pai é chato. Quando eu me tornei pai, eu disse, rapaz, não é porque a gente tem que ter cuidado.
Que o cara chega na casa lá da namorada, meu amigo, dá 10, dá 11, dá 12. Pelo menos no tempo da gente era assim, né, pastor Gilton? Hoje não. Hoje, quando a gente nem espera, o cara já está dentro do quarto dormindo com a menina. O negócio hoje está desmantelado. Mas no tempo da gente aqui, eu estou vendo que tem muita gente do meu tempo também, a gente chegava e quando dava 10 horas o pai já saía, dava uma tossida, que não estava tossindo coisa nenhuma, mas chegava no terraço, tu já sabia o que era, aquilo era um código. Ou então a luz do terraço começava a piscar, né, meu querido? A luz já começava a piscar, aquilo já era um código. Já dizendo, está na hora de tu pegar o beco. Está na hora de tu já zarpar daqui. Está na hora de... Mas o que é que a gente tinha? Conversa. Meu irmão, eu trabalhei muitos anos com instrumentos musicais, eu sou músico, trabalhei aqui na Musitec, em Recife. E eu me recordo que eu trabalhava o dia inteiro testando instrumentos, fazendo demonstração de instrumentos ali na loja. E quando eu largava cansado, eu ia lá para o final ali de Tabatinga, aliás, de Santa Mônica. Cansado, arrebentado, com a farda da empresa ainda. Mas eu ia fazer o quê? Namorar com a menina. Arrebentado, cansado. Mas chegava lá, dava 9h30, 10 horas, 11 horas. E cadê eu querer sair? A conversa muito boa. Aí a gente casa. Depois que casa, meu irmão, aí sabe o que acontece? A gente começa a perder todo aquele diálogo, aquela conversa que a gente tinha no namoro. No namoro a gente faz muita coisa. Eu me recordo que quando namorava com Ruth, eu não sei vocês aqui, mas eu já encontrei até homem, e eu passei o maior mico esses dias, que eu fui pregar numa igreja, e disse, rapaz, eu não consigo entender como é que homem tem medo de barata, e o pastor se pelava de medo de barata. Eu disse, tem algum homem aqui que tem medo de barata? A igreja todinha apontou para o pastor. Eu disse, não, mas o pastor é uma exceção, deixa ele para lá que ele... né? Mas eu já tinha cometido o mico, agora tinha que aguentar. Mas, deixa eu dizer uma coisa para vocês, eu tenho um medo, e não é pouco, que é de cobra, né? Hoje mais não, mas há uns anos atrás eu não podia ver uma cobra que eu já ficava preocupado. Eu disse, rapaz, se essa bicha for venenosa, eu vou morrer. E só que eu namorava com Ruth, aí 1h da manhã, pastor Gilton, Ruth liga para mim, 1h da manhã. Meu filho, você pode vir aqui em casa? Eu disse, que é? Tem uma cobra. Eu disse, meu Deus do céu. 1h da manhã. Me acordei zonzo, entrei no carro, cheguei na porta dela, disse, cadê a cobra? Que o maior matador de cobra chegou. Tu tá rindo porque não é tu. Quando eu empurrei a porta do quarto, tinha uma cobra desse tamanho, olhando para a minha cara e balançando a cabeça. Eu disse, cadê? Tem algum barrote aí? Saia todo mundo da casa e deixe eu com ela. E as pernas assim, ó. Eu disse, é hoje. Ou ela me mata ou eu mato ela. Naquele dia eu perdi 70% do meu medo de cobra. Mas, quando a gente casa, o que é que acontece? A gente não tem mais essa vontade, esse desejo de querer agradar. Veja, me acordei de 1h da manhã para enfrentar um desafio que para mim era talvez um dos maiores. Um dos medos que eu tinha, né? Saí vitorioso, passei meia hora correndo atrás daquela infeliz, matei ela, né? Mas a gente quando casa, a gente não quer mais fazer sacrifícios, esforços, porque a gente acha que agora a gente conquistou aquilo que a gente queria, a gente de fato agora tem aquilo que a gente queria e agora vai ser do jeito que a gente quer, e não é assim. Você tem que entender que a sua autoridade é algo muito importante dada por Deus. E outra coisa importante que eu grifei aqui para a gente tratar sobre a autoridade. Como autoridade espiritual que você é você que tem que nortear a sua família. É você que tem que estabelecer os princípios dentro da sua casa. Como homem, casado ou não que esteja aqui, você tem que entender que essa autoridade que Deus te revestiu dela, não é só humana. Você como homem foi colocado por Deus como uma autoridade espiritual dentro da sua casa. Então hoje nós estamos vivendo uma época, irmãos, onde principalmente nessa época, essa autoridade está sendo esvaziada, arrancada das mãos dos homens. A gente está o tempo passando e percebendo que essa autoridade está sendo arrancada, tirada, seja nas novelas, seja nos filmes, seja nas peças teatrais. Hoje eu estava almoçando
E eu comecei a perceber um sujeito aqui, um ator, dando entrevista aqui na televisão de Recife, dizendo, olha, nós vamos estar aqui em Recife, e a nossa peça, eu estou trazendo ela da França, é uma peça que fez muito sucesso, e eu parei o almoço para ouvir o que é que ele queria dizer. E ele disse, olha, a nossa peça é para quebrar muitos preconceitos. E eu parei para ouvir aquilo. E o roteiro da peça que ele está apresentando aqui em Recife é justamente para desconstruir valores da família. Pastor Gilton falou uma coisa aqui ontem que acontecia lá em casa. Irmão Ismael tinha um olhar que aquele ali, eu e meus 2 irmãos sabia de longe o que é que aquilo representava. Meu pai era uma autoridade espiritual dentro de casa. Eu costumo brincar e cito muito esse exemplo, que foi verdadeiro. Meu pai usava uma disciplina tão rígida para a gente dentro de casa, a forma como ele foi educado, e ele acabou aplicando isso na gente, que era o seguinte, ele dizia, olha, Ibe, a tua vida e dos teus irmãos é estar brincando o dia todinho dentro de casa. A gente criança, adolescente, vocês jogam peão, jogam bola de gude, e vocês não dormem. Eu já percebi que vocês não dormem aqui, mas quando chega de noite na igreja, eu estou no púlpito, quando eu olho, tu está cochilando lá na cadeira. Quando eu vejo, está teu irmão dormindo na outra. A partir de hoje eu vou estabelecer uma lei aqui em casa. Eu disse, diga, se dormir na igreja vai ficar em pé, o culto todinho. Pensa no menino delicado, era irmão Ismael. Menino bom, né? Bem jeitoso com a gente. Aí de vez em quando eu esquecia, aí meu irmão, aí ele de lá do púlpito fazia o sinal, a gente ficava de pé, muitas vezes a igreja estava lotada, quem estava atrás já começava a reclamar. Quantas histórias eu não ouvi, meu filho se sente, eu disse, que nada irmão, o culto está muito bom, você acha que eu vou perder essa mensagem? Se ela não está vendo o pregador ali animado não, mas se sente que você escuta do mesmo jeito, não, vou ficar em pé até o final do culto, a senhora que se aguente. Mas porque se eu me sentasse, ou meus irmãos, em casa, o pau cantava. Era assim que funcionava. Era a forma ríspida dele, era a forma ríspida de meu pai, de ensinar a gente. Mas, deixa eu dizer uma coisa para você, isso não me gerou traumas, isso não me gerou sequelas. Era uma forma rude dele, mas isso era uma forma dele impor a sua autoridade para a gente dentro de casa. E hoje eu estou vivo. Hoje eu estou vivo, estou inteirinho. Não tem nenhum trauma não, tem nada. Que trauma o quê? Aprendi a respeitar a igreja, aprendi a respeitar as autoridades. Então você tem que entender que essa autoridade foi dada por Deus para você determinar e ensinar a sua família, seus filhos, a temerem a Deus. Essa autoridade foi lhe dada para você estabelecer limites. Eu li um livro há uns dias atrás, de um autor americano, que ele dizia, aprenda 2 coisas na sua vida, a dizer não e a colocar limites. E o exemplo que ele deu eu achei extraordinário. Ele disse, olha, tudo que é protegido, se você analisar, tem limites. Ele disse, na sua casa deve ter um muro lá na frente. No condomínio que você mora, deve ter um muro e geralmente um vigilante, um porteiro lá na frente. Ele disse, tudo que é propriedade de alguém e que merece cuidado é protegido por alguma coisa, uma cerca, um muro. E eu achei aquilo interessante no livro que o autor falou, e isso é uma grande verdade, porque quando a gente não estabelece limites dentro dessa autoridade que Deus nos dá, isso acaba afetando você. Há uns dias atrás, uma irmã nos procurou, eu e Ruth, e eles estão em processo, já estavam em processo de separação. Nós oramos, aconselhamos, mas não quiseram se reconciliar novamente. E eu perguntei a ela, mas por que é que chegou a esse ponto? Ela disse, foram várias coisas. Uma delas, que eu nunca perdoei ele, é que nós se casamos, Ibe. E quando a gente se casou, dias depois eu descobri que a casa que a gente comprou, ele botou no nome da mãe dele. Ele disse, como é que eu estou casada com ele? Como é que eu amo esse homem? Como é que a gente viveu uma vida junto? E tudo que ele queria era no colo da mãe dele. E até a casa, depois eu descobri que não estava no nome dele, estava no nome da mãe. Entenda uma coisa, quem tem autoridades tem que estabelecer cercas e limites. Eu e Ruth usamos uma coisa, toda vez quando alguém me procura, a ela, para pedir um conselho. A primeira frase que a gente diz é, até onde a gente pode ir? Até onde eu posso ir? Porque muitas vezes
Se você não colocar limites, a coisa desanda. Então, dentro dessa autoridade, você tem que entender que Deus te colocou no centro de um projeto chamado família. Muitas vezes é o pai e a mãe que interferem, é um cunhado, é um irmão, é um tio. Não, essa autoridade Deus conferiu a você. Não há nada de mais de se ouvir conselhos. Salomão foi o homem mais sábio segundo a Bíblia, mas era ladeado de conselheiros. Conselho é uma coisa, pitaco é outra, completamente diferente. Intromissão na sua vida é algo completamente diferente. Então entenda que a autoridade segundo a Bíblia tem esses valores e esses princípios. Em sexto lugar, seja seletivo, mas procure ter amigos. Seja seletivo, mas procure ter amigos. Nós homens temos a mania de querer se isolar. Mulher não. Mulher é uma coisa maravilhosa. Mulher senta no colo da outra, mulher beija a outra, mulher pega na mão da outra, sai brincando, sai correndo. O homem não. O homem ele é jamais retraído, o homem ele é mais recatado, e isso muitas vezes acaba afetando a autoestima do homem. Existe um estudo feito na Universidade de Harvard, talvez o mais antigo que a universidade já fez. O ano era 1938. O nome desse estudo é The Good Life. E esse estudo ele fala o seguinte: é que 728 homens que foram estudados, analisados por mais de 80 anos, no estudo talvez mais antigo que Harvard fez, descobriu-se que homens que tinham amizades eram homens mais felizes. Se você pesquisar na Universidade de Harvard, você vai ver que esse provavelmente é o estudo mais antigo já feito, produzido por Harvard, acerca de um assunto. E o assunto foi o poder dos relacionamentos, das amizades. E descobriu-se no final desse estudo que homens que têm amigos, mas não é também qualquer tipo de amigo. Amigos sinceros, amigos que te amam. Como é que você descobre que esse sujeito ama você? Quando ele diz a verdade na tua cara. Quando ele chega para você e diz: rapaz, o que tu fizesse aí não foi bacana não. Quando tu vê amigo alisando demais, tudo que tu faz, ele, tem alguma coisa errada, porque ninguém é perfeito. E aí Harvard, nesse estudo, 1938, levou-se mais de 80 anos analisando 728 homens, comportamento, atitudes e principalmente as amizades, chegou-se a essa conclusão: amizades sinceras te ajudam a ter uma vida mais tranquila, feliz. Ontem a gente pôde ver isso aqui no momento de comunhão. Você vê que imagem bonita, homens reunidos ali brincando, sem precisar estar com a garrafa de cachaça, sem precisar estar dando uma tapa no outro, sem precisar, não, a gente ali conversando, falando de qualquer coisa, futebol, falando de Jesus, comendo uma bolachinha, que eu saí daqui com a barriga, irmão, que para dormir deu trabalho de tão cheio que eu fiquei. Comi ali umas 8 bolachas, com aquela cobertura gostosa ali, e veja que coisa boa, a gente conversando, a gente brincando, eu conversei com o irmão, ele chorando, conversando comigo, e isso é importante. Eu particularmente tenho amigos mais chegados que o irmão. Salomão vai dizer isso em Provérbios 17:17, né? Eu, por exemplo, tenho um amigo pastor, que a gente comunga até de muitas coisas juntas, né? E ele diz a mim: Ibe, eu gosto de vir aqui conversar contigo. De vez em quando eu ligo para ele, ele liga para mim, e vamos tomar um café? Vamos. A gente passa 3, 4 horas tomando um café, conversando, ele me falando dos desafios dele, eu falo dos meus, ele fala dos problemas que ele está enfrentando, eu falo dos meus. Esses dias ele chegou e disse: Ibe, aquele projeto da minha empresa deu certo, a gente está arrebentando, e a gente comemorou junto, eu me alegro com ele, ele se alegra comigo. E eu não sei se você já percebeu, homens, todos eles da Bíblia que foram vitoriosos, e Jesus deixou um exemplo disso, tiveram amigos que estavam perto. Você precisa de pessoas, não é de uma multidão, não é de um Instagram com 100 mil seguidores, não. Você precisa de 2, de 3, de 1, mas pelo menos tenha pessoas, homens, amigos perto para te dar conselhos. Jesus tinha 70, desce para 12, e dos 12 ele escolhe 3. Você vai ver que no Monte da Transfiguração, quem é que está lá? Pedro,
Tiago e João. Para entrar na casa de Jairo, para visitar Talita, estavam os 12 lá acompanhando ele e uma multidão. Mas Jesus disse, só entra no quarto Pedro, Tiago e João. Eu vou levar você para ler um texto comigo de um homem. Abra aí comigo a sua Bíblia. 1 Samuel, capítulo 18 e o versículo 1. E deixe sua Bíblia aberta aí, que a gente vai continuar lendo. E você vai ver como uma amizade sincera é importante na vida de um homem. 1 Samuel, capítulo 18 e o versículo 1. Diz assim, 1 Samuel 18, versículo 1. Depois dessa conversa de Davi com Saul, surgiu tão grande amizade entre Jonatas e Davi, que Jonatas tornou-se o seu melhor amigo. Agora capítulo 23, vá comigo lá para o capítulo 23, versículos 15 e o 16. Diz assim, quando Davi estava em Oreza, 1 Samuel 23, versículos 15 e 16. Quando Davi estava em Oreza, no deserto de Zife, soube que Saul tinha saído para matá-lo. E Jonatas, filho de Saul, foi falar com ele em Oreza e o ajudou a encontrar forças em Deus. E existe outro texto ainda, veja aí comigo, 1 Samuel 18. Na minha tradução aqui, eu vou ler em outra tradução, a gente já leu, mas eu vou ler em outra tradução, o mesmo texto que a gente leu. 1 Samuel 18, versículo 1, eu vou ler aqui em outra tradução, diz assim: E sucedeu que, acabando ele de falar com Saul, a alma de Jonatas se ligou com a alma de Davi, e Jonatas o amou com a sua própria alma. Perceba, Davi estava em Oreza, Davi estava no deserto de Zife, Davi estava vindo de uma série de perseguições de Saul. E deixa eu te dizer uma coisa, essa amizade entre Davi e Jonatas era algo tão intenso, que existe uma teologia inclusiva por aí, que diz que aqui existia uma relação homoafetiva, e não era nada disso. Aqui era de fato uma ligação, que eu tenho certeza que aqui alguém já deve ter experimentado, ou experimenta. Eu não sei se você já viveu isso, de ter uma empatia tão grande com um amigo, que você diz, rapaz, nem na minha família eu tenho uma pessoa assim. Nem meus irmãos têm um relacionamento como eu tenho com ele. E esse amor, essa ligação entre Davi e Jonatas estava relacionado a isso. E veja, era uma amizade tão sincera, porque a amizade verdadeira, aquilo que eu falei, ela é construída em cima de verdade. Preste atenção, Saul é o pai, Jonatas é o filho. Mas a Bíblia fala que Jonatas escolheu Davi a ficar com seu pai. Por quê? Quando Jonatas olha para Saul, vê que o pai quer matar Davi, quer aprontar com Davi, mas ele diz não, Davi está agindo certo, Davi não está traindo meu pai, Davi não está querendo tomar o trono de meu pai. Pelo contrário, toda vez que Davi encontra-se com Saul na perseguição dele, Davi vai sempre chamar Saul de meu pai. Meu pai. Como é que o cara quer te matar e tu chama ele de meu pai? Davi sempre dizia meu pai com Saul. E Jonatas sabia de tudo isso. E a Bíblia fala que ele criou um vínculo de amizade tão grande, que você vai ver o pai querendo matar o filho por causa dessa amizade. Saul algumas vezes tentou matar Jonatas por causa dessa amizade, desse vínculo que Jonatas criou com Davi. Então o que é que isso me ensina? Eu e você precisamos ter amizades sinceras. Procure estabelecer esses vínculos. Tomar um café, sair. Ó, irmão Iba, eu não quero falar de igreja. Não fale de igreja. Vai falar do seu time, né? Vai conversar com seu amigo. Olha, vamos tomar aí um café hoje. Vamos ali almoçar juntos. Vamos conversar um pouquinho. Eu me recordo que há um tempo atrás um pastor, amigo meu, ligou para mim, ele estava em São Paulo. E veja, quantas vezes eu não fui pregar na igreja desse homem. Esse homem pregando para a família, esse homem pregando para a igreja, mas um dia ele disse, eu quero almoçar contigo, e eu fui. Chegou lá, aquele homem se derramou.
ele quase não almoçou, chorando, conversando comigo. Um homem cheio de problemas na família, problemas pessoais, e ele queria uma pessoa para conversar. E naquele dia eu disse: olha, eu estou a tarde inteira para ouvir o senhor. Pode falar, pode conversar. Ele foi para São Paulo e hoje está pastoreando uma igreja grande lá em São Paulo. E disse: Ibe, quando você vier para cá, eu quero que você passe uns dias aqui comigo e eu quero falar para a igreja da importância que você teve. E eu olhei para aquilo e disse: meu Deus, eu não fiz nada, só fiz emprestar meus ouvidos e conversar com ele. Mas veja que aquilo para ele foi algo tão importante. Então você, como homem, precisa ter amigos para sair, para conversar, para dialogar, para abrir o seu coração. E quer um conselho? Amigos que te empurrem para perto de Deus. Amigos que te aproximem do Senhor, que te dê orientação, alicerçado daquilo que está dentro da palavra. Outra coisa importante que nós devemos aprender, e isso aqui é muito sério, eu quando comecei a ler isso em casa, eu disse: meu Deus do céu, um homem de verdade e uma masculinidade forjada à luz da Bíblia, ele tem que entender que ele pode colocar muita gente em risco. Guarde isso com você. Todos nós homens carregamos uma responsabilidade tão grande. Então, em tudo que a gente faz, em tudo que a gente fala, mas principalmente nas nossas atitudes, nós temos que pensar, repensar, analisar. Sabe por quê? Como sacerdote, como aquele que Deus colocou para ser o pastor da sua família, aquele que dá as rédeas, o norte da sua casa, como um homem que é a imagem e semelhança de Deus, uma atitude errada sua pode botar muita gente em perigo, pode levar muita gente à destruição. Eu quero chamar você para a Bíblia. Abra aí comigo Josué, capítulo 7, versículos do 2 ao 6. Josué, capítulo 7, versículos 2 ao 6. Josué 7, versículos 2 ao 6, diz assim: sucedeu que Josué enviou homens de Jericó a Ai, que fica perto de Bet-Aven, a leste de Betel, e ordenou-lhes: subam e espionem a região. Os homens subiram e espionaram Ai. Quando voltaram a Josué, disseram: não é preciso que todos avancem contra Ai. Envie 1, 2 ou 3 mil homens para atacá-la. Não canse todo o exército, pois eles são poucos. Por isso cerca de 3 mil homens atacaram a cidade. Mas os homens de Ai os puseram em fuga, chegando a matar 36 deles. Eles perseguiram os israelitas desde a porta da cidade até Sebarim e os feriram na descida. Diante disso, o povo desanimou-se completamente. Então Josué, com as autoridades de Israel, rasgou as vestes, prostrou-se o rosto em terra, diante da arca do Senhor, cobrindo de terra a cabeça, e ali permaneceu até a tarde. Agora pule comigo para o versículo 19, Josué capítulo 7, agora vamos para o versículo 19 até o 21. Josué 7, pular para o versículo 19 até o 21, diz assim: então Josué disse a Acã: meu filho, para a glória do Senhor, Deus de Israel, diga a verdade. Conte-me o que você fez, não me esconda nada. Acã respondeu: é verdade, que pequei contra o Senhor, contra o Deus de Israel. O que fiz foi o seguinte: quando vi entre os despojos uma bela capa feita na Babilônia, 2,4 quilos de prata e uma barra de ouro de 600 gramas, eu os cobicei e me apossei deles. Então, escondidos no chão da minha tenda, com a prata por baixo. Agora, versículos 24 e o 25, desse mesmo capítulo, Josué 7, versículos 24 ao 25, diz assim: então Josué, junto com todo Israel, levou a Acã, bisneto de Zerá, e a prata, a capa, a barra de ouro, seus filhos e filhas, seus bois,
seus jumentos, suas ovelhas, sua tenda e tudo lhe que pertencia ao vale de Acor. Disse Josué: por que você nos causou essa desgraça? Hoje o Senhor lhe causará desgraça. E todo Israel o apedrejou, e depois apedrejou também os seus e os queimou no fogo. Resumindo a história, Acã não tinha percebido que uma atitude dele ia colocar toda a sua casa em risco. Um homem, ele tem que entender que um passo em falso que ele dá é diferente do filho dele quando dá um passo em falso. Você quer ver uma coisa? A igreja está repleta de homens aqui. Mas se pastor Gilton, se eu, qualquer pastor auxiliar aqui, der um passo em falso, em qualquer área da nossa vida aqui, principalmente na área moral, vai ter perdão? Vai. Deus vai perdoar? Vai. Mas o estrago vai ser 10 ou 100 vezes maior do que com qualquer outro homem aqui que não tenha nenhuma função aqui dentro da igreja. Você tem que entender que como um homem, uma atitude errada sua vai causar um impacto muito grande em pessoas que nada têm a ver com o problema. Perceba, não sei se você atentou, mas o que é que os filhos de Acã tinham com isso? O que é que a mulher de Acã tinha com isso? O que é que as ovelhas de Acã tinham a ver com o roubo dele? Porque a ordem de Deus é: qualquer primeira cidade que vocês ganharem a batalha será minha, todo o despojo é meu. Isso estava tratando de dízimo. Deus disse: olha, tudo que for o primeiro é meu, ninguém pode meter a mão. E aqui, a cidade de Jericó era a primeira cidade a ser conquistada. Então nada poderia pertencer a ninguém. O despojo ia ser para Deus. Mas diz a Bíblia que Acã, quando bota o olhar nessa capa babilônica, quando bota o olhar nessa barra de ouro, nessa prata, ele vai lá, pega tudo, leva na tenda e coloca embaixo lá. E diz a Bíblia que por causa de uma atitude errada de Acã, vai morrer Acã, vai morrer a mulher, vai morrer os filhos, vai morrer a cabra, vai morrer a ovelha. A Bíblia fala que Josué foi claro com ele: você trouxe desgraça. E o pior, 36 soldados de Israel morreram por causa dele. Porque a cidade de Ai era uma cidade dos amorreus, pequenininha. É tanto que o comando do exército disse: Josué não precisa dispensar o exército inteiro para essa batalha. 3.000 homens vai lá na cidade dos amorreus de Ai e a gente rapidinho ganha a batalha. Mas o que é que acontece? Por causa do erro de Acã, morre 36 soldados de Israel e vai morrer ele e toda a sua família. Você, como um homem de verdade, um homem que está sendo constituído agora através da palavra de Deus, você tem que entender que uma atitude falsa sua pode colocar muita gente para sofrer. Gente que não tinha nada a ver com o pato. Você quer ver uma coisa? Uma vez eu fui trazer uma palavra lá dentro do Aníbal Bruno. E quando eu cheguei na porta do Aníbal Bruno para passar pela revista, para entrar dentro do presídio, eu olhei para aquela fila, meu amigo, o que tinha de mãe, o que tinha de esposa, o que tinha de filha, que nada tinha a ver com o problema do homem que estava lá dentro, que matou, estuprou. E quando eu fui na época, eu fui visitar um homem lá da minha cidade também, que ele mais 2 tinham se envolvido num caso com a mulher, e a mulher disse: olha, eles me violentaram. Os 2 fugiram, ele foi preso. Aí quando eu cheguei lá, a mãe estava com ele lá, chorando, desesperada: meu filho, o que foi que fizeram com você? Ele com o rosto todo deformado, a família inteira chocada com aquela cena, porque um erro nosso, a mulher sofre. Um homem, por exemplo, que pega tudo que tem e joga no bicho por aí, que joga no jogo, a mulher vai sofrer. Cadê a feira que o homem não trouxe para dentro de casa? Cadê os compromissos que tinha para pagar? Ele pegou o dinheiro todinho, gastou com aquilo que não era para gastar, tomou atitude sem pensar. Então Deus te colocou para ser o líder da sua casa, aquele que vai tomar as decisões. Então, se você vai tomar as decisões, analise antes de tomá-la, porque por causa de uma atitude impensada de Acã,
a família dele inteira pereceu e Israel perdeu uma batalha. Então pense, analise. Eu me lembro que um dia eu saí da rádio e estava aquele maior escândalo do mensalão aqui no Brasil, anos atrás, né? Mensalão, petrolão. E eu estava ouvindo numa rádio aqui de Recife, um camarada da Petrobras, que só ele foi pego com 100 milhões de reais desviados. E o repórter daquela emissora de rádio disse assim para ele, eu no carro ouvindo: rapaz, e aí? Depois disso tudo, dessa avalanche toda, você agora, ele disse, se eu pudesse voltar no tempo, eu não tinha pego R$1 desse dinheiro, porque a minha família está arrebentada, meu pai está prestes a morrer. Ele disse, minha família inteira está destruída por causa desse deslize que eu cometi de desviar 100 milhões da Petrobras. Você tem que entender que uma atitude em falso de um homem vai colocar a mulher em risco, vai colocar os filhos em risco, vai colocar tudo aquilo que Deus preparou para você em risco. Então analise, reflita, não entre em qualquer coisa, pense as consequências disso, em que é que isso pode dar, qual será o final disso, isso não vai trazer problemas para a minha vida? Então é preciso a gente analisar tudo isso. Por quê? Eu estava lendo a história de Omar Bin Laden. Quem é Omar Bin Laden? O quarto filho de Osama Bin Laden. E esse camarada, diferente do pai, o pai levou ele para várias cavernas no Afeganistão, colocou fuzis nas mãos de Omar para treinar ele. E Bin Laden disse, você vai ser o meu sucessor. De vários filhos que Bin Laden tinha, Omar era o quarto. E Bin Laden, antes de morrer, disse, você vai ser o líder da Al-Qaeda. Ele disse, eu não quero isso para a minha vida. E pegou um avião, foi lá para Normandia, na França, e hoje é pintor lá. E quando o jornal The Sun foi entrevistar Omar, disse, você sofre alguma coisa por ser filho de Bin Laden? Ele disse, até hoje, e vou morrer sofrendo. Ele disse, olha, a minha maior angústia é carregar o sobrenome Bin Laden. Porque quando eu chego no aeroporto, que as pessoas leem meu sobrenome, já ficam com medo de entrar num avião. Porque pensam que eu sou um terrorista, que eu vou explodir o avião. Mas ele disse, nada daquilo que meu pai fez, eu concordava. Meu pai colocou fuzil nas minhas mãos, pegou os meus cachorros e fez testes químicos, porque ele queria jogar armas químicas em cima dos americanos, e eu não aceitei. Tive que fugir para a França. E ele disse, eu detesto, eu não consigo ver uma arma, eu sou inimigo do terrorismo, mas eu sou filho de Bin Laden, e eu tenho que carregar isso para o resto da minha vida. Ele disse, eu não queria isso para mim, mas hoje eu carrego a sina do meu pai. Quando um homem não pensa naquilo que ele vai fazer, os filhos sofrem, a mulher sofre, todo mundo sofre. Por causa de Acã, a família dele inteira morreu. Em 8º lugar, eu vou tratar de um assunto aqui que é um assunto difícil. Um assunto complicado, mas é preciso a gente falar sobre isso. Eu, inclusive, estou gravando uma palestra sobre esse assunto e vocês nem imaginam, já tem pessoas na fila querendo esse material. Eu já gravei uma palestra que eu dei aí, como eu falei ontem aqui, em mais de 60 igrejas sobre ideologia de gênero. Já está pronta essa palestra, muita gente já está assistindo. E eu estou preparando agora essa outra palestra aqui sobre esse assunto que eu vou falar para vocês, que hoje é um dos problemas mais difíceis dos homens cristãos. E o que é? Pornografia. Existe um estudo feito nos Estados Unidos que 68% dos homens cristãos, e aqui envolve evangélicos e católicos, quase 70% desses homens estão envolvidos com pornografia. E isso é muito difícil, porque a gente veio de um mundo lá fora, onde isso tornou-se a coisa mais banal. Eu sou de uma geração que eu penso, que a grande maioria aqui que a gente entrava numa locadora, tinha uma área reservada para filmes adultos. Tu ia numa banca de revista, tinha uma área só de revista masculina. E você ficava até cheio de dedo, porque tu entrava numa locadora
Eu me recordo que lá em São Lourenço tinha muitas, e quando eu ia alugar um filme final de semana para assistir lá com os meninos, eu percebia que quando o cara queria ir naquela área, ele ficava coçando assim, ó, e coçava a cabeça, e olhava para a porta para ver se alguém saía, para ele correr lá, pegar um filme pornô daquele e ir para casa. Hoje não. Hoje, através de um celular, a gente tem tudo aqui, não precisa mais de nada, acessa. Para vocês terem uma ideia, o maior site pornô do mundo chama-se Pornhub. Tem um acesso de 2 bilhões de visualizações. Se juntar Netflix, Prime Video e quase 1/3 das visualizações do YouTube, não chega perto das visualizações que o Pornhub tem por ano. O pastor Rick Warren, autor de Uma Vida com Propósitos e diversos livros, pastor da Igreja Batista de Salt Lake, na Califórnia, ele fez um estudo no seu site, e nesse estudo sobre pornografia, sabe o que ele descobriu? 6.000 lideranças americanas estavam envolvidas com pornografia. E aí é onde está um dos maiores problemas. Por quê? Porque a pornografia, quando ela surge para arrebentar o homem, principalmente o homem que está na igreja. Pastor Gilton conheceu, acredito que boa parte aqui de vocês conheceram um homem que ele não marcou muito a minha época, mas eu cheguei a assistir algumas coisas dele. E eu vou falar o nome dele porque o pedido de perdão dele está na internet. Um homem que tinha um programa num canal de TV nos Estados Unidos e era retransmitido para mais de 150 nações no mundo. Quem foi esse homem? Jimmy Swaggart. Um dos maiores expoentes dos Estados Unidos ao lado do reverendo Billy Graham. Só que quando você lê a biografia de Billy Graham, você vê como foi que Billy Graham não foi pego pelo alçapão da pornografia que Jimmy Swaggart foi pego. Billy Graham reuniu sua equipe de lideranças e ele estabeleceu uma ordem. Isso está na biografia dele. Ele disse, olha, ninguém, eu nem ninguém aqui da liderança da igreja pode atender uma mulher sozinha no gabinete da igreja. Nem eu como pastor, nem os pastores auxiliares. Ninguém. Minha mulher tem que participar dessa reunião. Se a irmã não quiser, não tem reunião. Mas eu não fico numa sala sozinho com uma mulher. Por quê? Billy Graham sabia que nós como homens, irmãos, não é fácil. Não é fácil. Eu estava assistindo uma pregação de um pastor muito famoso aqui no Brasil, e estava sendo transmitida pelo YouTube, e eu achei aquilo tão corajoso da parte dele, e eu achei aquilo tão bonito da parte dele. Um homem muito conhecido no Brasil, um expoente também na palavra, e ele disse, irmãos, um dia eu passei um momento difícil no meu gabinete. Uma irmã chegou para eu atendê-la, e era uma mulher muito bonita, uma mulher muito atraente, e eu comecei a conversar com ela, irmãos, de repente aquilo começou a mexer comigo. Quando ele começou a dizer isso, eu disse, rapaz, ele vai ter coragem para dizer o resto. Ele disse, olha, e eu saí dali angustiado com aquilo, a imagem dela não saía da minha cabeça, e eu clamando o sangue do Senhor, dizendo, Senhor, eu sou o pastor da igreja. Mas ele disse, a mulher era muito bonita, uma mulher muito atraente, eu ali querendo já terminar aquela conversa com ela. E ele disse, irmãos, quando eu cheguei em casa, a primeira coisa que eu fiz foi chamar a minha esposa. E me coloquei de joelhos diante dela e disse, minha filha, coloque sua mão na minha cabeça e ore por mim. Porque Satanás está tentando entrar aqui no meu ouvido, desde que eu saí da igreja. E eu estou com a imagem daquela irmã, e falou para a mulher, e a mulher orou por ele, e disse, irmãos, aquilo foi como um bálsamo de Deus na minha vida. E ele disse, eu aprendi uma lição, e vou a partir de hoje fazer o que Billy Graham fez. Claro que cada caso é um caso, mas Jimmy Swaggart, e o vídeo dele está no YouTube para quem quiser assistir, quando ele pede perdão diante da TV americana, da imprensa americana, com lágrimas nos olhos, dizendo, eu errei, eu falhei, eu pequei. Por quê? A pornografia, ela é muito sutil. E eu tenho pessoas, até amigos, que eu tenho ajudado nessa área, porque eu sei que não é fácil. Irmãos, para terminar essa palestra que eu estou terminando, eu estou pedindo graça a Deus. Porque para falar de pornografia, eu tenho que ler sobre pornografia. Para falar sobre pornografia, eu tenho que ver alguma coisa relacionada a esse assunto.
E já teve momentos que eu desliguei o computador, disse, não, amanhã eu concluo isso aqui. Porque você começa a ler isso, começa a ver, e a gente é feito de carne e osso. E existe um homem na Bíblia que aprendeu a suplantar isso usando duas estratégias, que eu quero dizer para você. E eu não estou aqui, perceba, para colocar o dedo na sua cara e dizer, tome vergonha. Não, porque nós somos homens. Agora, o que é que nós temos que fazer? Já que queremos ser homens de verdade e queremos ter uma masculinidade dirigida pelo Senhor, usar as estratégias que a Bíblia nos ensina para que a gente aprenda a lidar com isso. E existe um homem na Bíblia que foi vencedor nessa área que não é fácil. Davi era o homem segundo o quê? Mas qual foi o erro de Davi? Você vê toda a história de Davi é bonita, é uma história praticamente limpa. Aonde foi a maior queda de Davi? Quando ele olha lá do palácio e vê a mulher de Urias tomando banho. O homem segundo o coração de Deus, é para você ter uma ideia do problema que isso representa na vida de um homem. Mas existe um homem na Bíblia que ele nos dá um exemplo de como a gente pode superar isso. E isso aqui é fundamental. Abra comigo sua Bíblia. Eu já estou caminhando para o fim. Gênesis, capítulo 39 e o versículo 10. Gênesis 39, 10. Gênesis 39, 10 diz assim: todos os dias ela insistia que ele fosse para a cama com ela, mas José não concordava e também evitava ficar perto dela. A minha tradução talvez esteja um pouco diferente da sua. Veja, eu vou ler novamente. Todos os dias ela insistia que ele fosse para a cama com ela, mas José não concordava e evitava estar perto dela. Preste atenção. Qual foi a primeira estratégia que José usou para não ser pego pela armadilha da mulher de Potifar? E eu tenho que concordar com o pastor Cláudio Duarte. Essa mulher não era nenhuma baranga. Isso devia ser uma lapa de mulher, um mulherão. Porque Potifar era um oficial de alta patente de Faraó. Então isso era uma baita de uma mulher. Não era fácil para José. Mas qual foi a primeira estratégia que José utilizou? A Bíblia fala que em primeiro lugar ele evitava a mulher de Potifar. Evitava. Se você não quiser ser pego por essa arapuca, comece a evitar. O que é que te leva a isso? Ah, irmão Ibe, é o computador, é a internet. Então fuja. A mulher não está em casa? Saia de casa também. Não fique, olha, eu não posso ter internet no meu celular, então tire a internet. Procure evitar. Faça alguma coisa, mas evite. Dia desse eu saí da rádio. Aí quando eu estou no estacionamento da rádio, chega um WhatsApp no meu celular. Quando eu abro, era uma mulher quase nua, uma roupinha, sabe? E era um mulherão. Quase nua. Ela mandou a foto e mandou um áudio. Eu na hora fui lá e bloqueei. Eu disse, eu vou escutar isso para quê? E eu conheço essa mulher de onde? A mulher praticamente nua, com uma roupa altamente sensual, umas coxas desse tamanho, uma mulher bonita e um áudio, mandou a foto e o áudio embaixo. Aí eu como homem vou lá e clico, não, eu vou escutar a conversinha dela. Aí eu já até imagino a conversa, eu uma coisinha linda dessa, e eu já imagino até o áudio, olha, foi botar o olho em você, eu me apaixonei. Pronto, só basta isso. Mas José, diz a Bíblia, que ela aparecia aqui, José corria para lá. Ela vinha ali, José passava para cá. Evite. Foi a primeira estratégia que José usou. Corra. Eu fui lá e bloqueei. Cheguei em casa e disse, Ruth, aconteceu isso aqui comigo. Mas tu nem ouvisse? Eu disse, eu sou louco, eu vou ouvir, eu sei lá quem é essa mulher, e eu quero saber quem é. Como é que uma mulher praticamente nua manda uma foto para mim, um áudio, eu vou escutar para quê? Vou conversar para quê? Eu poderia trazer para você ver do que se tratava, mas eu fui lá e já bloqueei, não quero saber. Por quê? Eu sou bonzinho? Não, eu sou homem. Aqui dentro corre testosterona e não é fácil para a gente. E nós temos que vigiar, porque Davi era o homem segundo o coração de Deus. Mas quando olha e vê a mulher de Urias nua, Davi foi pego por esse problema. Qual foi a segunda estratégia de José?
Leia comigo versículos 12 e o 13, aí mesmo, no capítulo 39, versículos 12 e o 13. Olha o que é que diz aí. De tanto José evitar, veja o que acontece aí, versículos 12 e 13. Então ela o agarrou pela capa e disse: venha, vamos para a cama. Mas ele escapou e correu para fora, deixando a capa nas mãos dela. Quando notou que ao fugir, ele havia deixado a capa nas suas mãos. Primeira estratégia, evitar. A segunda qual foi? Correu. José fugiu. A Bíblia diz: fuja da aparência de quê? Pronto. A segunda estratégia José colocou aqui em prática. Primeiro evitou. Quando ela percebeu que José não queria a graça, ela corre para cima e se atraca com José. José corre, José foge. Você tem que entender que são estratégias de um homem de verdade, de uma masculinidade bíblica. Por quê? Você pode dizer: ah, mas isso aqui é bom. É bom. É 5 minutos de prazer para 50 anos de problema. Somente isso. É 5 minutos de prazer para 50 anos de dor de cabeça que tu vai ter na tua vida. Somente isso. E veja o que é que estava esperando José. Porque depois disso aqui, mais 2 anos e pouco à frente, José vai ser governador do Egito. Então veja, muitas vezes essas coisas surgem porque Satanás sabe que tu está bem pertinho de conquistar algo grande de Deus para a sua vida. Aí ele começa a botar a casca de banana para tu cair. E eu quero finalizar aqui já, dizendo algo muito importante para você. A importância do trabalho e quais as lições que a gente pode aprender. Abra comigo sua Bíblia, 1 Timóteo, capítulo 5 e o versículo 8. 1 Timóteo, capítulo 5 e o versículo 8. Diz assim: se alguém não cuida de seus parentes, e especialmente dos da sua própria família, negou a fé e é pior do que o descrente. Você tem que entender que, como um homem de verdade, você tem uma família para prover, uma família para cuidar, uma família para sustentar. Paulo vai dizer que aquele que não cuida, e a expressão que Paulo usa aqui no grego, sabe o que é que está relacionado aqui? Não é só cuidar das emoções, não é só cuidar espiritualmente. O cuidado que Paulo está falando aqui no original é da provisão mesmo. É você sustentar a sua casa. Porque Paulo, quando escreve sua segunda carta aos Tessalonicenses, no capítulo 3, Paulo vai dizer aos irmãos lá: olha, quem não quiser trabalhar, que também não coma. Nós temos que entender que, como homens, a mulher pode trabalhar, pode, mas quem tem que sustentar a casa é você. Você é o homem da casa. A mulher pode ajudar? Pode, não há problema nenhum. Ela quer ajudar? Ajuda. É bênção, não é? Ruth começou a trabalhar esses dias, pastor, e disse: olha, se preocupe não, viu? Que eu vou lhe ajudar a pagar a fatura do cartão. Eu disse: ô Jesus, usa a tua serva, né? Fala, papai, na boca da tua filha. Mas eu sei, eu disse a ela: não se preocupe não, a responsabilidade é minha. Não, mas eu quero. Tá bom, quiser pague. Se quiser pagar tudo, eu já boto aí no seu nome, né? Já vim direto no seu nome. Mas eu sei que a responsabilidade é minha. Então aqui o que Paulo está falando é o seguinte: ei, se você não cuida nem da sua casa, você é pior do que o descrente, você negou a fé. E o que é que nós temos que entender ainda acerca disso aqui? Eu vou correr para a gente concluir. Aprenda também a exercitar o contentamento. Porque nós temos que entender uma coisa, irmãos, nós temos sonhos. Não há nada demais de você construir, elaborar, projetar algo melhor para você. Tenha sonhos. Irmão Ibe, eu tenho muita vontade de ganhar muito dinheiro. Ganhe muito dinheiro. Ganhe muito dinheiro. O problema é que a Bíblia não fala de você o ganhar dinheiro. Paulo vai dizer, escrevendo a Timóteo, que o problema não é o dinheiro, é o amor ao dinheiro, que é a raiz de todos os problemas, de todos os males. Então nós temos que entender que temos que trabalhar sim, sustentar sim, mas também entender que nós temos que exercitar o contentamento.
Paulo, escrevendo aos Filipenses no capítulo 4, ele vai dizer assim: eu aprendi a viver bem em toda e qualquer situação. Entenda que mais importante do que o dinheiro é a sua família, mais importante do que o dinheiro é Deus na sua vida, que te dá saúde. Tudo isso é importante, mas nós temos que entender aquilo que eu falei ontem, a hierarquia espiritual que o homem tem que compreender. É Deus, família, trabalho e igreja. Se você inverter essa ordem aqui, vai dar problema para você. E eu quero avançar aqui para a gente concluir agora. Eu quero finalizar dizendo: tenha tempo de lazer com a sua família. Tempo de lazer. Eu li um pedaço de um livro, não cheguei a ler todo, de uma australiana que foi cuidadora de idosos. O nome dessa mulher o nome dela é Brainy Ward. E Brainy Ward, ela escreveu um livro extraordinário. O livro chama-se Os 5 Principais Arrependimentos que as Pessoas Têm Antes de Morrer. Os 5 principais arrependimentos que as pessoas têm antes de morrer. Essa mulher foi cuidadora, está viva ainda, australiana, e ela acompanhou diversos homens e mulheres antes de morrer. E nesses 5 arrependimentos que ela escreveu no seu livro, um deles é de um cidadão chamado John, que não é o nome verdadeiro, que ela trocou o nome dos pacientes para não expor as famílias. Mas ela diz o seguinte nesse livro, que John diz assim: antes de morrer, Brainy, eu desejaria não ter trabalhado tanto. Olha o que é que ele disse, ela escreveu no livro: que tolo e estúpido eu fui. Eu trabalhei duro demais e agora sou um homem solitário e agonizante. O pior é que fiquei sozinho na maior parte da minha aposentadoria e eu não tenho um carro. Ele disse: eu não tenho nada. Trabalhei tanto para nada. Mas por quê? Porque ele deu muito duro na vida e esqueceu de outros valores. E nesse livro, Brainy Ward, ela coloca os 5 grandes arrependimentos que as pessoas que morreram na cama disseram para ela. Esse John morreu com mais de 90 anos de idade. E ela disse, esse homem chorava dizendo para mim: eu perdi meu tempo trabalhando duro quando eu poderia ter vivido mais com a minha família. Saia daqui hoje entendendo que Deus te colocou aqui para você compreender que você tem uma família que te ama, que você tem que dedicar mais tempo para você, que você tem que dedicar mais tempo para os seus filhos, para a sua esposa. Tenha esses momentos de lazer, tenha momentos de alegria, tenha momentos de tranquilidade, isolamento, não de pessoas, mas para você ficar só, refletindo sobre você, refletindo sobre a sua família, sobre os seus projetos, mas tenha tempo para tudo isso. Senão a vida passa e passa rápido, e no final de tudo, você olha para trás e diz: não aproveitei a minha vida, não aproveitei a minha vida. Eu quero concluir hoje aqui, perguntando a vocês o seguinte: alguém quer fazer alguma pergunta? Ontem o pastor Gilton disse: nós vamos abrir para perguntas, ainda vou correr aqui quanto tempo, já é 9h34, mas se alguém aqui quer fazer alguma pergunta, rapidinho, é só levantar a mão e a gente vai concluir já. Se alguém tem alguma dúvida, se alguém quer fazer alguma pergunta, eu já vou passar o microfone para o pastor Gilton, mas se alguém quiser perguntar alguma coisa, se alguém quiser tirar alguma dúvida, a gente já vai concluir, né? Eu vou estar ali sentado, mas qualquer coisa, vocês quiserem perguntar alguma coisa, é só levantar a mão e a gente vai estar aqui ajudando naquilo que a palavra de Deus nos orienta. Eu de antemão, irmãos, eu quero agradecer do fundo do meu coração pelo convite de estar aqui com vocês, né? Pastor Gilton conheci há pouco, mas já aprendi a amá-lo, né? Um carinho, um respeito muito grande por ele, os pastores daqui, e eu fico muito grato a Deus e amo vir para cá para cultuar a Deus. Esses dias eu estive aqui e disse: Ruth, vamos ficar lá atrás, porque eu quero ser ministrado, eu quero também ouvir a palavra de Deus, e eu louvo a Deus por vocês, por essa igreja. Que Deus continue abençoando vocês de forma grandiosa e poderosa. Amém, queridos?